Jesus, meus amados irmãos, eu sou o pastor Marcelo e somos do Instituto Bíblico Betesda. Estamos com este vídeo para trazer algumas verdades bíblicas. E hoje o tema deste vídeo é: sou cristão, posso beber vinho? Talvez você na sua caminhada, no seu ministério, já se deparou com esta pergunta ou já foi questionado por alguém através desta pergunta. É bem verdade que para nós estudarmos à luz da palavra de Deus este tema, porque eu vejo que as pessoas elas ficam muito no campo da especulação e da dúvida a respeito deste tema. As pessoas fogem, de explicar este tema tão importante e que traz tantas dúvidas. Então eu vou trazer neste vídeo, de forma simples, prática, verdades bíblicas a respeito deste tema. Para que nós possamos sair do campo da especulação e também da dúvida, precisei pesquisar com alguns mestres que ainda vivem em algumas sinagogas, são judeus, porque não tem como estudar este tema sem buscarmos a cultura e a história do povo. Quando nós olhamos para a palavra vinho na palavra de Deus, a palavra vinho no hebraico, ela aparece há mais de 5.000 anos atrás. Olha só, a palavra para vinho no grego, oinos, aparece há 2.000 anos atrás. Então não tem como buscarmos verdades bíblicas a respeito deste tema sem questionarmos aqueles que conhecem muito mais a história e também a cultura. É bem verdade que o vinho na nossa cultura, quando a palavra vinho aparece, vem à nossa ideia o álcool. Porque o vinho, na nossa atualidade, ele precisa ser misturado com a cana-de-açúcar para que ele venha a ter o teor de álcool encontrado hoje nos vinhos. Porque o vinho, o suco da uva por si só, não chega a esse teor alcoólico que nós temos hoje. Então, dentro da história, dentro da cultura do judeu, quando eles iam pisar a uva, olha só que interessante, a uva era pisada dentro da sinagoga, num ambiente chamado lagar, onde ele tinha 1,20 m, 1,40 m por 2,20 m, de comprimento, 1,40 m de largura e 2,20 m de comprimento, aonde esse homem adentrava para pisar a uva. E essa pessoa que ia pisar a uva, ela precisava ser limpa, higienizada, hidratada. Este homem adentrava o lagar nu. Então, neste lagar, havia dois ambientes. Um ambiente com um cano mais grosso e um ambiente com um cano mais fino. Aonde esse homem, que iria pisar a uva e pisava a primeira pisada de uva, saía um sumo mais grosso da uva, aonde corria por esse cano mais grosso, aonde essa primeira pisada era usada de forma medicinal na cultura do judeu. Por isso que Paulo vai receitar uma taça de vinho para Timóteo, porque Timóteo sofria de fortes dores estomacais, problemas estomacais. E Paulo, entendendo de medicina, até porque ele andou muito tempo com Lucas, e naquele tempo as pessoas viviam das coisas naturais, Paulo vai receitar esta taça do primeiro vinho, da primeira pisada, que eles usavam de forma medicinal para curar feridas
no estômago, né? Dores estomacais, problemas no estômago. É bem verdade que quando esse homem, né, pisava a segunda pisada, onde, né, um sumo mais fino iria, para esse cano mais fino, e aí, né, essa quantidade que saía pelo cano mais fino, eles deixavam ali para tomar o suco e também, né, esperar a sua fermentação. Então, nós entendemos que existiam duas qualidades de vinho, né, dentro da cultura judaica. Então, sem entendermos esses aspectos, jamais compreendemos ou compreenderíamos, né, a questão do vinho na palavra de Deus. E através disso, eu fiz algumas perguntas que eu não vou responder e eu vou deixar para que você responda, mas as perguntas elas são óbvias. A primeira pergunta que eu coloquei, né, identificando, né, a importância da história e da cultura, para entendermos o que eu vou perguntar aqui agora. A primeira pergunta: se o vinho correto é o fermentado, o que este vinho representa na vida de Cristo? É uma pergunta. Se o vinho fermentado é o correto, o que este vinho representa na vida de Cristo? A segunda pergunta: se o vinho fermentado é o correto, o que este vinho representa na vida cristã? Meu Deus, né? Se o vinho fermentado é posto na mesa, então não se pode proibir nem a pinga e nem a cerveja. Amém? Pegaram? Né? Nós sabemos que o homem ele descobriu a pinga como? Ele, né, fervendo a cana-de-açúcar, subia por uma chaminé, né, condensava, aonde as gotinhas que iam caindo, né, dentro de uma caneca, eles observaram que era a parte mais alcoólica. Então assim foi feito, né, a pinga. E naquele tempo mesmo eles já misturavam, né? Havia uma mistura de bebidas para que ela ficasse muito mais forte ainda. A terceira pergunta que eu quero deixar: se o vinho correto é o fermentado, qual o vinho que Jesus Cristo vai servir nas bodas do Cordeiro? Se ele disse que não tomaria mais até que naquele dia nós estaríamos com ele? Então são perguntas que eu não vou responder, mas são óbvias que não é, né, o vinho fermentado. E a respeito disso, nós vamos agora para as bases bíblicas dentro desse texto. O primeiro texto que eu quero ler com vocês é Provérbios capítulo 23, versículo 31. Diz assim: não olhes para o vinho quando se mostra vermelho. Olha só. Quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra, como a víbora morderá. Ou seja, o sábio Salomão está dando um conselho: não se atente para o vinho fermentado, porque quando você beber do vinho fermentado, você ficará como a cobra e como a víbora. Salomão está dizendo isso. Pedro vai dizer, 1 Pedro 5, versículo 8, sede sóbrios. Ou seja, a palavra sóbrio aqui vem da raiz nebo, que quer dizer abster-se rigorosamente do vinho fermentado. Olha só, irmãos. Abster-se rigorosamente do vinho fermentado. E ele vai dizer vigiar, porque o diabo é o vosso adversário.
e anda ao derredor como um leão, brandando, buscando a quem possa tragar, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Então, Pedro vai dar um conselho: abster-se rigorosamente do vinho, sede sóbrios. Paulo também tinha esse mesmo entendimento quando ele escreve Efésios capítulo 5, versículo 18. E muitos vão usar este versículo aqui para dizer, Paulo está dizendo uma coisa, né? Então eu posso fazer outra. Ele vai dizer assim, ó: e não vos embriagueis. Muitos já chegaram para mim com este versículo dizendo, Paulo está dizendo para nós não se embriagar. Mas então eu posso beber uma tacinha de vinho, eu posso beber a minha cerveja, porque Paulo está dizendo que eu não posso me embriagar-se. Ora, meu irmão, então quer dizer que existe meio pecado? Então quer dizer que existe meia santidade? Então quer dizer que existe meia salvação? Meia justiça? Não. Pecado é pecado. Meu Deus. Amém? Justiça é justiça. Santidade é santidade, é pureza. Né? Abacuque também vai dizer, capítulo 2, versículo 15, ele vai dizer: ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Ai de ti que adicionas bebida ao teu furor. Olha só. Serás farto da ignomia em lugar de honra. Olha só o que Abacuque está dizendo. Né? Abacuque vai dizer, ai daquele que dá de beber. Né? Aqui o beber é o vinho fermentado. Né? Provérbios, Salomão queria entender, né? Salomão queria entender se, né, quando ele bebesse, se ele perdia a sua sabedoria. Aí ele vai escrever, capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroça, né? Alvoroça, e todo aquele que neles errar nunca mais será sábio. Ele vai dizer, o vinho é escarnecedor, é bebida forte, alvoroça, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Olha só, Salomão chegou à conclusão depois que ele bebeu que ele não tinha sabedoria quando ele bebia. Ainda Salomão, no capítulo 23, 20, diz assim, não esteja entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões. Meu Deus. Versículo 23, 30. Para que os que demoram perto do vinho, para os que andam buscando vinho misturado. Olha só, vinho misturado. Capítulo 31, versículo 4. Não é próprio dos reis, ó Lemuel. Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes o desejar a bebida forte, para que bebendo se esqueça da lei, meu Deus, e pervertam o direito de todos os aflitos, meu Deus. Quer mais? Jeremias, capítulo 51, versículo 7, diz assim, Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual se embriagava a toda a terra do seu vinho. Beberam as nações, por isso as nações se enlouqueceram. Meu Deus. Então, nós acabamos de ler aqui, né, alguns textos bíblicos para que você entenda, né, dentro da base bíblica, que esses textos são fundamentais. Né? Então, quando Paulo vai escrever, né, 1 Coríntios, capítulo 11, né, que fala da ceia do Senhor, né, ele vai falar da mesa do Senhor, e ele vai dizer ali também, né, se você ler o capítulo 10, nós temos a mesa de demônios
e à mesa, né, do Senhor. Então, ele vai dizer que muitos estavam bebendo, né, as bebidas fermentadas como se fossem suco. E o Senhor Jesus, ele não bebeu o vinho fermentado, né, na sua ceia. Não era fermentado, porque existia uma lei que o sumo sacerdote, antes de apresentar o seu sacrifício no lugar santíssimo, ele não poderia, né, ter bebido bebidas fermentadas, ou seja, o vinho. Então, o que Jesus serve ali é o suco, porque ele iria apresentar um sacrifício, né, na cruz do Calvário, e apresentar num tabernáculo não feito por mãos de homens, mas nas regiões celestiais, né, na eternidade. Ele iria apresentar o nosso sacrifício, né, em um tabernáculo celestial. Aleluia! Ou seja, o vinho fermentado, né, o vinho fermentado é proibido para o cristão. Amém, meus irmãos? Espero que essas palavras enriqueçam a sua vida. Comentem aí, né, compartilhem e Deus vos abençoe.